começamos falando sobre a questão do abdômen agudo, aí viemos destrinchando vários assuntos, né? E aí eu falei dos cuidados de enfermagem, o processo de enfermagem enquanto histórico, diagnóstico, da gastrite, da úlcera, e aí foi indo, né? E para fechar ainda esse assunto, tem alguns assuntos aqui que a gente precisa discutir, e aí eu estava vendo a parte de oncologia de vocês. E assim, sinceramente, eu acho que ainda falta bastante informações que são pertinentes ao enfermeiro na questão oncológica. Mas antes de falar de oncologia, nós precisamos entender que a oncologia ela não funciona somente por dados, né? Quando nós nos deparamos com um paciente oncológico, nós temos que pensar em um todo nesse paciente, porque é um paciente onde ele requer uma atenção diferenciada. A questão da humanização ao paciente frente a um diagnóstico cancerígeno, um paciente oncológico, ele precisa ter umas particularidades diferentes de um paciente que, por exemplo, está com uma gastrite, ou que está com uma úlcera, ou que está com uma pancreatite. É diferente o tipo de atendimento que você dá para este paciente. Então, a sua atenção é uma atenção redobrada em cima deste paciente, a sua sensibilização ela tem que ser diferenciada, né? E a vivência do enfermeiro frente a esse paciente é totalmente diferente. Então, antes de começar e abordar os assuntos, e o material de vocês, ele já começa com uma abordagem que, em alguns aspectos, ele é um pouco pesado, porque ele vem falar dos índices de mortes por tipo de câncer. Então, vai falar lá dos tipos de casos, tá? A gente sabe que existe vários tipos de câncer, que eles acometem X pessoas no ano, que tem um maior para o menor, e depois o material de vocês começa a discutir a parte química, a parte física, aí vai falar do estágio da doença, mas mesmo assim ainda fica faltando outras informações que são pertinentes ao câncer. Então, o que eu vou fazer? Além das informações que vocês têm no material de vocês, como foi com a ventilação mecânica que não tinha, eu quero fazer um material diferenciado. Então, eu vou pegar as informações que vocês têm já no livro, e vou fazer um acréscimo. E também, com esse acréscimo, eu quero colocar o que o enfermeiro, de fato, ele faz com o paciente oncológico. Qual que é a prescrição de enfermagem que é pertinente para esse tipo de paciente, frente ao diagnóstico que ele tem, o tipo de câncer que ele tem. Então, é necessário ter essa visão. E aqui no material de vocês, ele dá uma coisa muito simplificada, ele fala da questão da medula óssea, vai falar da imunoterapia, da radioterapia, mas são coisas bem pinceladas, né? E depois ele também fala dos catéteres que são utilizados, e aí eles vão falar algumas coisas das intervenções, mas quando a gente fala de intervenções de enfermagem, nós não podemos, como falar, generalizar, porque um paciente ele é único, ele é um ser único. E cada paciente ou cada diagnóstico que tem, eu não posso condensar tudo e falar que é tudo um pacote só, porque não é. Então, cada paciente pode ser que repita algumas coisas, pode ser, mas em cada diagnóstico a gente vai acrescentar algo a mais naquela observação que nós estamos tendo ali. E aí, o material de vocês acaba assim, em questões de 10 minutos dá para explicar tudo. E eu achei muito ruim. Então, o que eu vou. Ontem eu comecei já a escrever, então eu estou escrevendo lá o material da oncologia separado, e aí eu quero ter uma aula só da oncologia, que vai ser na terça-feira que vem. Então, terça-feira que vem a aula vai ser toda de oncologia, e nós vamos discutir só isso, e eu já envio o material para vocês no final de semana também, para vocês ir lendo. Mas antes disso, eu quero saber de vocês o que é ser um enfermeiro em um setor de oncologia. Eu não sei se algum de vocês já teve uma experiência com alguém próximo com câncer, ou se já vivenciaram uma situação deste tipo. Mas antes da gente pensar na oncologia, nós temos que pensar como que trata esse paciente.
eu, Tiago, ou talvez a Aline Pego, ou a Joseli, a Laura, como que vocês se vê cuidando de um paciente oncológico? O que é ser enfermeiro em uma situação na oncologia adulta, na oncologia que já está cometendo um paciente idoso, numa oncologia que você trabalha com criança? Então, eu quero que vocês desenvolvam um material para mim, material que eu falo, uma resenha, escrevendo os aspectos e a humanização frente ao paciente oncológico. E lá você vai descrever qual é o seu entender de tudo isso frente a esse paciente. O que, que você contribuiria para este paciente oncológico? O que, que você acrescentaria? Porque essas questões, gente, no dia a dia a gente não pensa. E isso fica muito vago. E não pode, porque quando nós vamos trabalhar como enfermeiro, nós temos que minimamente, mesmo que quem não é técnico ou auxiliar de enfermagem, minimamente já tem que ir para um ambiente hospitalar pensando como que vai ser, o que que eu vou fazer lá. Qual que é meu papel enquanto enfermeiro com um paciente oncológico? E esse tema que eu estou dando para vocês fazer essa resenha foi um tema de uma prova de uma amiga minha. Ela foi fazer um processo seletivo no Hospital AC Camargo. Ela não tinha experiência e ela passou no processo por conta da resenha dela. E isso foi o diferencial, o divisor de águas que ela teve num processo de contratação. E ela me contou essa experiência, eu achei muito interessante, porque quando você sai da faculdade, a única arma que você tem para conseguir um emprego é o quê? O seu saber, né? E quando a gente fala do saber, eu não estou dizendo de uma pessoa extremamente inteligente, não, porque nós todos estamos num processo de conhecimento contínuo. Então, nós vamos aprendendo as coisas continuamente, mas nós também temos que nos exigir mais, onde é preciso que como que eu posso dizer? É preciso que nós entramos neste campo e conhecemos mais sobre o assunto. Então, assim, a enfermagem ela fica muito no básico, no babebi babu, pensando só no SAI, ou pensando em patologias que é muito comuns, mas a oncologia é um setor que cresce cada vez mais em ambientes hospitalares. Os hospitais vêm investindo muito na questão oncológica, porque é rentável, e cada vez mais o profissional que tem especialização em oncologia, o profissional que vai trabalhar na TMO, por exemplo, são profissionais bem vistos e são profissionais que faltam no mercado. Então, eu acho que isso é um gatilho para vocês refletirem daqui a alguns anos, porque falta muito pouco tempo daqui para frente agora para vocês finalizarem o curso de vocês. E esse tempo é o tempo onde vocês começam já a se projetar no que querem para o futuro de vocês. Então, você vai terminar sua faculdade, minimamente você vai já ter que fazer uma pós-graduação na sequência. Por quê? Se você não faz a pós-graduação, você fica fora do mercado, porque o mercado exige isso a mais do profissional. Então, a graduação ela é excelente, ela é necessária, porém, ela precisa dos seus complementos. E falar de oncologia, eu acho que é um complemento importantíssimo para que enriqueça a vida de vocês. Para quem já trabalha em hospitais, sabe que os setores de oncologia são setores muitas vezes muito restrito, e pessoas que trabalham com oncologia são pessoas que são, como posso dizer, restrita àquele setor onde poucas pessoas sabem lidar com as questões oncológicas. Por exemplo, um enfermeiro que trabalha na oncologia hoje, ele é responsável por instalar a QT, a quimioterapia do paciente. Isso é de competência nossa. Mas isso eu aprendi na faculdade, na graduação? Não. Eu aprendi na minha vivência e, lógico, a pós-graduação te dá essa vivência a mais. E você se aprofunda naquele assunto. Por isso que é importante a sua especialização. Então, falar de oncologia não é só falar 10 minutos e me basear só pelo que eu li aqui. Não, a oncologia ela vai muito além disso.
Mas antes de compreender todos os aspectos que envolvem a oncologia, como que é formado esse tumor, como que começa o crescimento celular, é necessário entender o que nós temos embutidos dentro de nós, porque todos nós aqui temos uma vivência de vida. Eu tenho pessoas muito jovens aqui e tem pessoas que já estão aí acima de 40 anos, que têm uma outra visão de vida, têm uma outra formação de caráter, que diferencia todos vocês, e isso é importante, essa questão plural de vocês é importante porque quando eu vejo o que você escreve, eu realmente sei e consigo tirar a essência do que você é. Então, falar da humanização do paciente oncológico é você se projetar no que você quer ser no futuro, como você, enfermeiro, se comportaria com esse paciente oncológico, porque uma das principais coisas que nós temos no início da nossa profissão é o medo, a insegurança, e isso vai nos acompanhar durante uma vida inteira. Mas à medida que nós vamos avançando no nosso conhecimento, este medo ele vai perdendo força, essa insegurança ela vai ficando para trás e você só vai ganhando benefícios enquanto a isso. E então escrever neste momento é necessário para que vocês consigam entender o porquê de cada coisa que vai acontecer ali na oncologia. Então, é muito diferente de eu falar de um paciente cardiológico, é muito diferente de eu falar de um paciente com abdômen agudo, é muito diferente de falar de um paciente com diabetes, porque são patologias que é totalmente falado, né? Mas quando você fala do termo câncer, assusta, né? E nós temos que ver se nós também estamos preparados, porque nós também temos resistências, nós temos as nossas crenças, e alguns mitos dentro de nós também tem que ser reconstruído e quebrados algumas coisas, algumas inverdades que nós criamos ao longo da nossa vida. E a partir daí, isso só modifica quando nós nos abrimos para o conhecer. Então, fazer essa resenha não é só fazer a resenha e escrever qualquer coisa, não. É você ir em busca de informações. Quando você busca essa informação e você pega o que você entendeu e junta essas duas coisas, ali sai o seu conhecimento, frente ao que você entendeu. E é isso que eu quero de vocês. Então, hoje eu vou finalizar o assunto do abdômen agudo, que vem acompanhado agora da pancreatite, e depois disso, eu quero que vocês já iniciem essa dissertação e me enviem o quanto antes. Eu gostaria que vocês enviassem essa dissertação para o meu e-mail, igual eu fiz com o pessoal de gestão teve que fazer escala de enfermagem. E aí eles me mandaram e eu fui respondendo um a um, fui lendo e vendo o que eles fizeram e fui respondendo um a um, e cada um teve seu feedback individualizado. Então, é a mesma coisa, eu quero ter essa experiência com vocês, então vocês façam a resenha pode ter aí até 20 linhas, não precisa ser uma coisa muito extensa, mas escreva algo sobre o câncer e escreva qual é o seu papel frente a este paciente oncológico. Você, o que você vai fazer sendo um enfermeiro oncológico? De repente, seja a sua primeira oportunidade de trabalho, trabalhar com câncer e você não sabe nada. Então, é neste momento que eu quero que vocês coloquem para fora tudo que vocês pensam e sabem sobre o câncer, tá? Mas o tema central dessa resenha vai ser a humanização frente ao paciente oncológico. Qual é o tipo de humanização que devemos prestar a este paciente, tá? Dúvidas? Para entregar até quando? Essa resenha vocês podem entregar até terça-feira que vem. Até dia 2? Dia 2, isso. Até quarta, professor. A gente não tem aula dia de terça, não. Ah, é verdade. Eu sempre confundo que vocês é de terça. Isso, pode ser dia 3. Tá bom. Tá? Anotaram aí? Humanização frente ao paciente oncológico. Professor, fala assim. Oi. Não entendi. Seu e-mail. O meu e-mail é T. Eu vou pôr todas essas informações também lá no AVA para vocês, tá? Mas podem anotar aí. É t.camargo
@ayanguera.com. Obrigada. Perfeito? Anotaram, pessoal? Sim. Ótimo. Raquel chegou agora, Raquel? Raquel nem quer falar comigo. Vocês estão vendo, né, gente? Oi, professor. Tava ligando o fone e tô rouca. Tá rouca? Eu estava aqui conversando com eles, Raquel também, e eu falei a questão da reposição também para eles, que alguns não sabiam, tá? E expliquei também a questão que a reposição de aulas práticas, elas estão sendo projetadas para a última semana de junho, porém, não existe uma liberação ainda do governo em podermos assumir as aulas presenciais. Então, eu acredito que essas reposições aconteçam lá em agosto, no início do semestre de vocês, do próximo semestre. Assim, a professora Luciana tava falando pra gente. A Luciana conversou com vocês já, né? Os representantes. E ela explicou para vocês também isso, né? Ela explicou pra gente na terça-feira. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Eu vou fechar aqui minha câmera. Ontem, nós falamos bastante sobre o abdômen agudo. O abdômen agudo, ele veio acompanhado de várias patologias, né? E, aliás, de várias etiologias, na verdade. E quando nós falamos do abdômen agudo, nós temos várias situações onde nós temos um abdômen agudo inflamatório, obstrutivo, perfurativo, hemorrágico e vascular. No caso, ontem, eu falei de todos eles, porém, indo na sequência, nós também temos que pensar que uma das patologias que acomete muitos pacientes é a questão da pancreatite, o pâncreas, né? E nós temos dois tipos de pancreatite. No caso, aqui no material de vocês, ela só fala da pancreatite aguda, moderada e grave, né? Mas, na verdade, a pancreatite, ou ela é aguda, ou é uma pancreatite crônica. E aí, quando nós falamos de uma pancreatite crônica, que uma é uma coisa e outra é outra coisa, e uma não pode virar outra, tá? Então, isso tem que ficar muito claro. Pancreatite crônica é uma coisa, ela acontece por conta de pacientes etilistas, pacientes que bebem muito, e quando isso acontece, ele acaba criando no pâncreas dele algumas rolhas obstrutivas, onde ele faz, como que eu posso dizer? Ele faz obstrução nos ductos pancreáticos dele. E aí, quando ele faz essa obstrução, ele deixa de produzir algumas enzimas e hormônios necessários. Então, lembra que o pâncreas ele é uma glândula mista e ele produz enzimas digestivas e hormônios, tá? E aí, quando ele faz essas rolhas obstrutivas, que são rolhas carregadas em proteínas, e elas ficam calcificadas, faz essa obstrução e o paciente pode evoluir para óbito. Então, isso é a fase crônica da pancreatite. Agora, quando nós falamos da questão do pâncreas, da pancreatite aguda, é um processo que acomete o pâncreas e causa uma inflamação ali. Quando essa inflamação acontece, começa a envolver uma variedade de outros tecidos, porque pode ser sistêmico, pode ser só ali no pâncreas o problema, ou pode se tornar um problema sistêmico, tá? Então, lembrar que o pâncreas, ele é uma glândula mista, endócrina, tá? Ou exógena. Ele é responsável por secretar quais hormônios? Quais hormônios o pâncreas secreta, gente? Vocês lembram? Lembram ou não? Não entendi, professor. Qual é os hormônios que o pâncreas
elimina? Produz. Insulina. Insulina? Sim. Ele produz mais. Ai, deixa eu lembrar. Matilde, lembra? Raquel. Oi, José Newton. Eu não Você lembro. tá aí? José Newton? José Newton está ausente. Vamos ver se a Cíntia que está entrando, ela lembra. Professor? Oi, Oi, José, como vai? Bom dia. Professor, bom dia. Como vai? Faz tempo que não nos falamos. Está trabalhando? Não, Já está pós plantão hoje. José? eu não, Tá pós eu não faço. plantão? Não, eu não faço plantão, não, professor. Então eu estou confundindo as pessoas. Quem que dá plantão? Não, o é o primo. Luiz. É o Luiz. E o Luiz, cadê? Que eu nunca mais soube dele. Alguém sabe, gente, do Luiz? Ô, Tiago, Oi? O Luiz tem dado plantão direto, professor. Ah, é? Sim. ele Sim. produz a insulina e a glicose, né? Que é o glicogênio. Glucagon, né? Glicogênico. É o Ele glucagon, né, professor? produz a insulina, o glucagon, tá? Isso, glucagon. A somatostatina, ele produz também, tá? Então, lembrar que o pâncreas, ele é uma glândula, que ele é misto, ele é endócrino ou exógeno. Essas enzimas, quando ele entra no período de pancreatite aguda, essas enzimas digestivas acabam ganhando também a circulação sanguínea. E aí, quando isso acontece, começa um problema sistêmico. Então, deixa de ser regional e começa a ser um problema sistêmico. E aí ele começa a ter um processo inflamatório, ele pode evoluir para uma insuficiência renal, ele pode evoluir para uma insuficiência respiratória, ele pode ter problemas relacionados ao sistema cardiovascular dele. Então, uma pancreatite pode causar tudo isso no paciente, através desse pequeno processo inflamatório que está ali acometendo esse pâncreas, tá? Na fase aguda. Agora, quando nós pensamos em uma fase moderada, neste momento é necessário verificar o que está acontecendo com esse pâncreas e qual é a deficiência dele. E aí começa a se fazer os achados, né, deste pâncreas, tentando verificar o que está acontecendo, porque ainda a fisiopatologia da pancreatite, ela é uma fisiopatologia que não tem um entendimento adequado. Sabemos que acontece essa inflamação, mas por que aconteceu essa inflamação? As literaturas, elas não são claras nestes processos. O que elas deixam muito claras é a questão da pancreatite crônica, quando faz obstrução dos ductos. Agora, quando é a pancreatite aguda, sabemos que essas enzimas que ele produz digestivas caem na corrente sanguínea e se torna um problema sistêmico, levando insuficiências a alguns órgãos específicos, né? E quando nós pensamos na fase aguda grave, é quando ele já evoluiu, caiu na corrente sanguínea e começou a deteriorar outros órgãos. E aí, o pâncreas, muitas vezes também, ou ele está infectado, pode acontecer, ou ele entrou num processo de necrose, que também possa acontecer, ou ele criou alguns abscessos, né? E aí é um problema, porque aí esse paciente ele pode evoluir rapidamente para óbito, neste caso, tá? Quando o paciente ele chega com uma clínica de pancreatite no hospital, é importante avaliar nesse paciente as questões de 3 aspectos que é importante avaliar nesse paciente: exame físico, exames de imagem, exames de diagnóstico, exames sanguíneos. Por quê? Quando você tem
a associação desses três eixos, você consegue ter com precisão o que está acontecendo com esse paciente. Porém, existe 2 exames que ele é muito característico para se avaliar a gravidade dessa pancreatite, que é o quê? Quando você tem um paciente com a suspeita de pancreatite, um dos exames que é pedido são as enzimas amilase e lipase. Lembram delas? Essa amilase e essa lipase, elas vão sofrer algumas alterações sanguíneas. O que vai acontecer? A diferença de uma para outra é o quê? Quando eu falo da amilase, ela tem uma curva de subida muito rápida nos primeiros dias de sintomas deste paciente. Então, ele vai ter lá uma subida rápida no exame, e aí ele vai ficar igual uma montanha russa. Ele sobe, aí chega um determinado tempo, 1 ou 2 dias depois, começa a cair a enzima e ele volta para a normalidade. Então, nos primeiros dias, ele já tem uma alteração, uma subida da enzima, amilase, e depois ele tem uma queda para normalidade, é quando ele faz a curva, né? Agora, a lipase é o contrário. Nos primeiros sintomas que o paciente, ou nos primeiros dias que o paciente refere a dor retroperitoneal, lembrando que o pâncreas, ele está na frente da coluna vertebral, então ele está atrás. Então, quando o paciente ele começa a sentir dor, ele tem uma dor estilo uma faixa, abaixo um pouquinho aí do apêndice cifoide, e é uma dor que é intensa em sentido, ele sente ou descreve uma dor, como se fossem facadas ou pontadas, e essa dor, ela evolui retroperitoneal. Então, ela começa na frente e começa a ir para trás, tá? E aí, quando você avalia esse paciente na questão da lipase, passou esses 2, 3 dias aí de sintomas, esse paciente, ele começa a ter a normalidade da amilase e começa a ter uma acentuação da lipase. Então, a lipase, ela começa só a subir quando a amilase já está caindo. E aí, neste momento, você já consegue ter um diagnóstico de pancreatite. Porém, o exame físico, quando se faz a palpação, a percussão no abdômen deste paciente, e você faz os achados históricos desse paciente, você já tem 2 fatores que são predominantes para o diagnóstico deste paciente. Agora, quando você pensa no exame de imagem, você já pede uma tomografia. No caso, o médico vai solicitar uma tomografia de abdômen, e ali ele vai ver se o pâncreas ele está tendo uma curvatura normal, se ele está edemaciado e perdeu seus contornos, se ele tem infiltrado, ou também se ele tem os abscessos com ar dentro. Então, na tomografia, o médico consegue visualizar isso e fecha o diagnóstico, tá? E aí, trata o paciente com pancreatite, depois do tratamento dele, ele consegue voltar à sua normalidade, ao contrário da pancreatite crônica. Porém, se esse paciente for diagnosticado com uma pancreatite aguda grave, a chance dele ir a óbito é muito grande, tá? E aí o paciente ele vai ficar um período lá internado, pode ser que peçam uma biópsia para ver se esse paciente não tem algo a mais, né? Quando se pensa numa pancreatite, muitas vezes ele pensa também no desenvolvimento de uma célula cancerígena, tá? Ali. Então faz biópsia muitas vezes do paciente para investigações, tá certo? Outra coisa que é importante também, as questões de, de infecções, isso tem que ficar muito atento para ver se o paciente ele não está resistente a alguns antibióticos também que são ofertados a ele. E o médico vai investigando isso ao longo do tempo de tratamento dele. A pancreatite, ela demora alguns dias. O paciente também, quando chega com
com diagnóstico de pancreatite, muitas vezes ele tem muitos processos de vômito, vomita muito o paciente, aquele vômito em jato, tá? Ele sente muita dor abdominal também. Então, isso é uma das características da pancreatite. E a questão da infecção. Se ele tiver infecção associada, aí é um problema um pouco maior. E se ele desenvolve também uma necrose, que pode acontecer em um ponto ou pode ser difusa, pode acontecer em vários lugares também desse pâncreas, aí é um negócio bem complicado. E tem um negócio chamado também pseudocisto, tá? Que é um suco pancreático que faz a delimitação da parede fibrosa do tecido, tá? E faz uma granulação ali. Então, na tomografia também é possível investigar isso se está acometendo o paciente, tá? E os abscessos, que são pequenas, vou dizer, um monte de bolinha que aparece dentro desse pâncreas, dificultando a excreção das suas enzimas, né? E também começa a ter ali uma coleção de pus. Então, ele também se torna um pâncreas infectado também, muitas vezes, por conta dos seus abscessos, tá? Lembrar, então, que a dor da pancreatite, ela é uma dor retroesternal, ela vai ter uma dor que começa na frente e vai para trás, vai se irradiar para trás, tá? O vômito desse paciente, geralmente, é em jato, ele tem dor, ele tem febre, ele tem uma distensão abdominal importante. Se esse paciente ele não for tratado rapidamente, ele pode evoluir, então, para uma sepsemia e ter um choque hipovolêmico também é muito comum, tá? E aí, evoluir para uma sepsemia, ele pode evoluir, então, para uma insuficiência respiratória. Esse paciente, ele já vai ter alteração, como ele tem alteração da amilase e da lipase, ele vai fazer icterícia, ele pode ter uma redução no seu processo de urina, ele pode ter anúria, ele pode ter oligúria, ele pode ter um abdômen ascítico, um abdômen bem distendido e cheio de líquido, isso pode acontecer também, tá? E ele pode vir desenvolver hemorragias também. E aí, se começou neste processo, esse choque hipovolêmico também, para ele evoluir para óbito, é muito rápido, tá? Dúvidas, pessoal? Professor, Oi. tem uma questão nessa unidade que foi corrigida pelo AVA, eu acho que de forma incorreta. Ela está na página da apostila, na página 188, ela fala sobre os sintomas da pancreatite, só que no AVA está falando que é sobre hemorragia digestiva alta. Qual que é a pergunta? Tá assim, os sinais e sintomas aí tá para completar, são dor abdominal, náusea, vômito, ilho paralítico, febre, dor em faixa, distensão abdominal, sinais de choque séptico ou hipovolêmico, insuficiência respiratória, icterícia, anúria e oligúria, ascite e hemorragias. Aí tá aqui, aumento de amilase, lipase dos exames laboratoriais. Aí tá aqui, assinale a alternativa que completa corretamente a frase acima. Aí tem as opções, encefalopatia hepática, cirrose hepática, hemorragia digestiva alta, pancreatite e hemorragia digestiva baixa. Aí no AVA, isso, aí eu identifiquei que seria pancreatite, com todas as indicações. Só que no AVA tá falando... Isso, no AVA tá parecendo que a resposta certa é hemorragia digestiva alta. Nossa Senhora. Já me falaram que algumas coisas que acontecem nessas perguntas às vezes estão erradas. Eu não sei, porque quem produz isso é a matriz. E eu não tenho nem acesso às informações deles. Então, a correta é pancreatite, né? Pancreatite. Pancreatite, sem dúvida nenhuma. Tá bom. Tá? Então, vocês já sabem, paciente com problema de pancreatite, diagnóstico de pancreatite, observar a amilase e lipase deste paciente, observe o exame de imagem dele, que é importantíssimo, a tomografia, ou se ele tiver uma ressonância magnética com colangiografia, melhor ainda,
a imagem vai ser muito mais nítida, tá? E aí, você pode discutir com o médico, ver com o médico qual é a conduta que ele está tomando frente ao diagnóstico, se esse paciente ele já está num processo de uma cascata inflamatória importante, se isso já foi desencadeado pelo corpo desse paciente, pelo sistema desse paciente, então sempre é importante. Esse paciente, quando ele está numa fase crônica, grave, quer dizer, aguda, grave, geralmente esse paciente ele já tem um rebaixamento de nível de consciência importante, ele tem um Glasgow muito ruim, então o prognóstico dele se torna péssimo, ele vai precisar de suporte ventilatório, esse paciente ele vai manter o jejum, e aí o jejum oral, no caso sonda nasointeral também não vai ser possível entrar com dieta, então, porque ele já tem uma deficiência nas enzimas digestivas por este motivo, e aí é indicado entrar com a NPT, tá? Que é a nutrição para NPT, ai meu Deus, nutrição para enteral. Então, ele vai ter lá a formulação e vai ser introduzida no acesso venoso desse paciente, de preferência um acesso central, tá? Um acesso exclusivo para NPT. O certo, quem faz a instalação dessa NPT é um enfermeiro, então a farmácia envia lá para você, vai receber lá o frasco que parece um leite, que vem numa embalagem toda de plástico bonita, e aí você vai lá e faz a instalação em bomba de infusão. Essa infusão ela acontece em 24 horas. E ali tá todas as reposições, como eletrólitos, vitaminas, necessárias para manter as funções daquele corpo, daquele sistema, daquele paciente. Então, todos esses pacientes eles têm que ser bem acompanhados e entender que esse paciente ele pode ter um prognóstico muito ruim e outros vão melhorar significativamente bem e vai viver sua vida tranquilamente, tá? Mas eles vão ter que passar por esses processos aí. Dúvidas até aí? Não, por enquanto não. Perfeito. Depois disso, nós temos a coletíase, tá? Que é a doença biliar calculosa. O que acontece aqui? Ela é conhecida também como colecistite crônica, muitas vezes, calculosa, né? É uma doença que acontece lá no aparelho digestório. A incidência dela, ou a avaliação também, ela deve ser por conta de cálculos que é formado. Então, esses cálculos, eles fazem uma obstrução também, e esses cálculos, eles vão aumentando muito, e o paciente, ele começa a ter muita azia, ele começa a ter algumas queimações no estômago, e aí ele vai lá, vai passar com o médico, vai explicar, o médico vai pedir uma série de exames, né? E aí, quando ele começa a fazer esses exames, ele vai ser avaliado, aí ele é diagnosticado com a colecistite aguda, muitas vezes, ele pode fazer um processo de abscesso no fígado também. E aí, o paciente ele começa a ter alteração de bilirrubina, ele começa a ficar um pouco ictérico, e aí ele começa também a evoluir para uma gravidade. E em alguns casos, se não tratado rapidamente ou não diagnosticado rapidamente, ele pode evoluir também para óbito e pode ser letal. O que acontece muito na pancreatite, aliás, na colecistite, muitas vezes, é que ela não tem sinais e sintomas, e quando descoberta, ela é descoberta tardiamente. E aí começa todo um processo investigatório e também curativo daquela doença. Os cálculos biliares também, eles são provindos do colesterol. Então, por isso que os médicos pegam muito na questão do colesterol, porque esses pacientes, quando têm um colesterol muito alto, um triglicérides desacerbado,
eles começam a fazer a formação desses cálculos. Mas esses cálculos, eles começam de hoje para amanhã? Não. Esses cálculos, eles começam durante um processo da vida dessa pessoa. E na medida que ela vai envelhecendo, esses cálculos, eles vão cada vez mais se calcificando, vão aumentando. Quando eles são retirados, esses cálculos, geralmente eles têm uns aspectos de duas cores. Ou ele tem um marrom escuro, ou ele está preto mesmo, tá? E aí, você trabalha essas questões. Primeira coisa, trabalhar a questão da alimentação que esse paciente, que é importante, em fazer um histórico desse paciente e ver o que acontece, como que é a alimentação, o que ele gosta, o estilo de vida dele, para você entender. E depois disso, é importante pensar que esse paciente ele tem esses cálculos, e são cálculos absurdos, que ele está com aquela dor abdominal, então vai ser necessário retirar a vesícula biliar, porque a vesícula biliar começa a crescer, aumentar de tamanho. E a vesícula biliar, ela é um ducto pequeno, né? Ele parece uma lesminha quando sai do paciente. E aí, quando eles tiram a vesícula, o médico corta e tira as pedrinhas e dá lá para o paciente, depois da cirurgia, e mostra para ele. Mas aquelas pedrinhas, elas eram tão significativas dentro do corpo, ao ponto de levar o paciente a ter um abdômen distendido, um abdômen dolorido, e obstruir totalmente a luz ali, que passa o suco também pela bile. Aliás, a bile sai ali da vesícula biliar, né? E aí faz essa obstrução. Quando faz essa obstrução, esse crescimento dos cálculos desse paciente, processo cirúrgico, não tem jeito. Por quê? Se não realizaram a cirurgia neste paciente, o paciente começa a ter infecção, começa um processo infeccioso, e aí ele pode cair no peritônio deste paciente e acometer os outros órgãos também, e se tornar uma sepsemia. Então, quando você fala de cálculos biliares, você tem que pensar que esse paciente ele já está num processo inflamatório ali, essa apêndice vai ter que ser, essa vesícula vai ter que ser retirada. Quando retirada, esses cálculos, eles tiveram formação e origem do colesterol dessa pessoa ao longo da sua vida, que calcificou. Algumas pessoas têm cálculos, mas é muito pequenininho, coisas insignificantes, e está funcionando totalmente bem. Agora, quando nós pensamos em cálculos onde já obstrói e causa um processo inflamatório, tem que tirar. A pessoa consegue viver muito bem sem a vesícula biliar? Tranquilamente. Porém, ela começa a ter algumas alterações, como na eliminação, na evacuação dela. A evacuação dela se torna uma evacuação mais presente, é uma evacuação mais para o pastoso, alimentos muito gordurosos pode desencadear uma diarreia neste paciente, então ele vai ter essas alterações após a retirada dessa vesícula, tá? Por quê? A vesícula, ela estava lá captando a gordura deste paciente também, né? Ela tinha lá essa função, pequena função, mas tinha. E aí, quando o paciente não tem mais essa vesícula biliar, ele começa a ter esses problemas. Ele vai ter um intestino mais solto e um volume maior de fezes presente no dia dele. Então, ele vai pode acontecer também dele comer, passar aí 1 hora após a refeição e ele já sentir vontade de ir ao banheiro. Isso é muito comum para as pessoas que retirou a vesícula biliar, tá? Dúvidas? Por enquanto, não. Não. Existe também, antes de pensar num processo cirúrgico, o médico, muitas vezes, ele pode tentar um tratamento químico, né, no paciente, ou um tratamento de litotripsia percutânea, que nós chamamos. Por quê?
ele tenta retirar dessa forma. Então, ele vai lá, ele vai fazer essa cirurgia, esse procedimento no paciente, ele tenta fazer essa remoção. Caso ele não consiga, que essa litotripsia por ondas de choque, tá? Se ele não conseguir fazer a quebra dessas pedras, ele vai e faz o processo cirúrgico convencional. Abre o abdômen do paciente, retira a vesícula biliar, né? E o paciente, ele segue a vida normal também, entra com antibiótico por 7 dias e trata adequadamente. Pronto. É isso que vai acontecer com esse paciente. É um procedimento simples, não é demorado. Depois que o paciente ele tem a intervenção cirúrgica, dificilmente ele tem dor. O pós-operatório dele é bem tranquilo, só os cuidados com o sítio cirúrgico para não infectar e o curativo dele. Caso contrário, não tem mais o que fazer, tá? E aí, nós também devemos pensar na questão do abdômen agudo, as questões das hemorragias, que ontem eu cheguei até a comentar com vocês, que um paciente com gastrite, por exemplo, ele pode ter uma hemorragia importante, né? E quando isso acontece, ele pode desenvolver uma hemorragia digestiva alta. Lembra que eu falei também que ontem o paciente poderia apresentar um sangramento nas fezes, que eu chamei de melena, né? E que isso é considerado também como perda oculta de sangue. E ele pode ter a presença de sangue vivo também na hora da evacuação dele, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado, porque quando nós falamos da melena, ela está lá presa dentro do cocô, ela está numa coloração bem escura. Quando nós falamos de uma enterorragia, é quando ele tem aquele sangue vivo presente, tá? E ele também pode ter uma hematoquesia, que é uma evacuação esporádica e com pouco sangue vivo. Então, isso acontece bastante em pacientes que têm colecistite, não, deixa eu lembrar o nome da doença. Existe uma doença que ela cria uma irritação no intestino. Eu vou lembrar já. Essa doença, ela faz um processo inflamatório dentro do intestino e cria pequenas úlceras dentro do intestino. E o paciente, muitas vezes, ele sente muita cólica abdominal, ele tem uma distensão abdominal importante, e ele tem a presença da hematoquesia, ele tem alguns sangramentos, muitas vezes, nas suas evacuações, e essa evacuação, ela acontece frequentemente também, tá? É Eu vou a lembrar da doença doença. celíaca, professor? Oi? É celíaco que fala? Ou não, é outra Não. coisa? É A uma... retocolite? Oi? A Retocolite. retocolite? Isso. Retocolite. Muito bem, Aline. A retocolite, gente, ela é uma doença de causa desconhecida. Ela é uma doença que muitos ainda falam que é pelo sistema emocional que ela começa, mas a ciência diz que essa doença ela vem principalmente para uma pessoa que tem uma imunidade muito ruim. E aí a gente pode associar a retocolite a pacientes que têm deficiência imunológica. Então, podemos pensar no paciente com síndrome da imunodeficiência, nós podemos pensar no paciente oncológico que possa vir desenvolver a retocolite, né? Então, a retocolite, ela começa com esse processo inflamatório em todo o intestino, o paciente ele começa a ter muitas dores abdominais por causas desconhecidas e começa a ir várias vezes ao banheiro. Muitas vezes ele sente vontade de ir no banheiro, ele tem estímulo de ir ao banheiro e quando vai, sai somente um muco, que na verdade é a secreção que vem das úlceras que ele tem dentro do intestino dele. E aí acontece tudo isso. E também esse paciente apresenta alguns episódios de sangue de hematoquesia. Aí ele vai fazer o exame de colonoscopia. Na colonoscopia,
eles vão ter muito cuidado, porque quando passa o endoscópio, eles podem fazer uma perfuração do intestino deste paciente, por conta das úlceras que está ali presente na mucosa intestinal deste paciente. E se ele faz uma perfuração do intestino, ele pode evoluir para aquela doença que nós falamos ontem, uma peritonite. E aí ele tem uma doença no peritônio, ele vai ter fezes no peritônio, e aí ele pode ter uma infecção, uma septicemia e evoluir para óbito, se não tratado rapidamente. E aí, se ele tratado, ele vai para a mesa cirúrgica e muitas vezes vai ter que retirar uma porção desse intestino que foi perfurado. Aí ele vai ficar com bolsinha de colostomia, uma série de coisas, né? Então, nós pensamos nesse fato aí da hematoquesia nessa doença. Agora, quando nós pensamos em uma hemorragia digestiva alta, lembra que eu falei que o paciente ele poderia ter os seus movimentos peristálticos ao invés dele sentido ânus, quando ele tem uma obstrução intestinal, esses movimentos peristálticos, eles vai acontecer quando? Para cima, ele vai retroceder. E quando ele retrocede do duodeno e do estômago, o que vai acontecer? Esse paciente vai começar a vomitar, aí ele vai vomitar tudo que ele tem no estômago dele e, consequentemente, ele pode vir ter vômitos com fezes, que está vindo ali do duodeno deste paciente, né? E neste contexto também, ele pode ter algum sangramento. E aí todo sangramento que está saindo por boca é considerado hemorragia digestiva alta. Quando nós temos aí um sangramento que se origina aí do triângulo de Tracy, né, que é um ângulo formado entre o nível da junção do duodeno, jejuno, tá? Ou o local que limita o tubo digestivo alto, nós também podemos pensar aí numa hemorragia digestiva alta, a questão de pacientes que desenvolvem varizes esofágicas. E aí, quando essas varizes esofágicas elas se rompem, o paciente tem vômitos com sangue em jato. Uma hemorragia também importantíssima. Em qualquer fato deste que ele venha a ter, que seja um sangramento que venha do duodeno, do jejuno ou do esôfago, nós vamos considerar como uma hemorragia digestiva alta, que nós chamamos de HDA, né? Vai estar abreviado dessa forma. Essa hematêmese que está acontecendo com esse paciente é importante. Então, as questões da hemoglobina deste paciente, elas têm que ser avaliadas. Pacientes com úlcera péptica pode ter o sangramento importante, ele pode ter, então, as varizes que eu já comentei, e aí ele tem essas questões sanguíneas acontecendo. Ele tem o rebaixamento de hemoglobina, consequentemente, esse paciente ele vai precisar fazer reposição e vai precisar de hemoderivados, tá? Outra coisa importante também, se ele tem uma hérnia de hiato, tumores, algum tipo de trauma, também pode evoluir para o paciente desenvolver uma hemorragia digestiva alta, tá? E o uso desacerbado de anti-inflamatórios pode causar lá uma úlcera péptica e desenvolver também uma HDA, tá? Agora, pensando em uma hemorragia digestiva baixa, nós temos aí uma perda de sangue lá na mucosa gastrointestinal. E aí vai estar abaixo do ângulo de Treistes. Isso vai acontecer por conta lá da diverticulite, que nós falamos ontem, tá? Existe também uma isquemia mesentérica com presença de neoplasias que pode acontecer. Os pólipos podem sangrar também. Hemorroidas, que é muito comum os pacientes apresentarem, doença inflamatória, como a retocolite que eu falei, varizes, varizes pode acontecer também no intestino, as colites e as diarreias infecciosas também podem
acometer o paciente com sangue. E aí esse sangue, ele pode vir um sangue oculto nas fezes, que nós vamos chamar de melena, ou pode ser um sangue em formato de hematoquesia, que ele sai um sangue vivo, porém em poucas quantidades, tá? E também ele pode ter uma enterorragia quando ele tem um sangue vivo em grande abundância, tá saindo em grande quantidade. Então, tudo isso tem que ser avaliado e entender o que está acontecendo. Quando nós pensamos, então, em uma hemorragia digestiva alta, nós temos que pensar na hematêmese, né, o vômito com sangue. Ele pode ter melena também, ele pode ter fezes fletidas, ele pode ter vômito com aspecto de borra de café, ele pode ter coágulos de sangue, isso acontece muito em paciente com varizes esofágica. Eu já presenciei um paciente assim, é a coisa mais horrível do mundo. Paciente com hepatite C, que já está no grau 4, ele pode desenvolver varizes esofágicas e tem vômitos com sangue e junto sai vários coágulos também, tá? E ele pode também ter um aumento no nível de ureia. Então, ele já começa a ter uma deficiência renal também, tá? Na questão da hemorragia digestiva baixa, nós temos que pensar nas fezes sanguinolentas, nós temos que pensar numa doença inflamatória, como o exemplo da retocolite, e a ureia desse paciente, geralmente, ele é normal. Então, vamos pensar que a digestiva alta, muitas vezes, ela é muito mais grave do que o paciente que está tendo uma hemorragia digestiva baixa, porque a alta, ele evolui rapidamente para uma ventilação mecânica, e aí, em alguns casos, é necessário fazer até a inserção do balão esofágico ou balão intraórtico, que nós vamos já falar dele, tá? E também lembrar que na hemorragia digestiva baixa, esse paciente ele pode ter uma perda significativa de sangue oculto lá. E aí, todas as perdas, seja digestiva alta ou seja alta, esse paciente já desenvolve um processo de anemia. E aí vai ter que fazer reposição de vitamina, de ferro, para esse paciente. Então, é muito comum esse paciente tomar sulfato ferroso, tá? Ou noripurum, para controle dele, tá? Para repor corrigir essa anemia, tá? O grande problema, tanto de uma hemorragia como da outra, é a questão do choque hemorrágico que esse paciente está sofrendo, né? Quando digestiva alta, esse choque hemorrágico ele é muito repentino e muito rápido, e a evolução para um óbito ou um colapso sanguíneo circulatório nele é muito fácil para ele evoluir para uma RCP. Então, esse paciente ele pode parar em questões de segundos se não controlado adequadamente esse choque. Esse paciente ele vai desenvolver uma taquicardia, ele pode desenvolver uma taquipneia, uma hipotensão, ele vai ter a pele fria, úmida, pegajosa, e o nível de consciência, consequentemente, acaba rebaixando, tá? Depois disso, é importante, lógico, depois que você compensou o paciente, prestou todos os serviços, né, necessários, é um momento que você vai cuidar desse paciente, onde o médico vai solicitar hemograma, ele vai pedir bioquímica, solicitar coagulograma, porque é importante para esse paciente que está em choque, enzimas hepáticas deste paciente, função renal desse paciente, tá? E aí começa a investigação para entender o que está acontecendo com esse paciente, que ele está tendo esse sangramento absurdo. Ultrassonografias, tomografias e endoscopias ou até mesmo colonoscopias são necessárias para a investigação deste paciente. O tratamento, obviamente, ele já tem que ser reposto esse volume sanguíneo que foi perdido, tá? O médico precisa diagnosticar a causa que levou ele, o balanço hídrico deste paciente deve ser controlado, se ele faz uso de algum anti-inflamatório,
tem que interromper neste momento. Se ele usa anticoagulante, tem que interromper neste momento, porque senão você aumenta a chance dele ter um novo episódio de choque hipovolêmico, tá? E aí, esse paciente ele vai precisar de um balão que o pessoal chama como balão de Blackmore, tá? E a reposição volêmica é importante para esse paciente. E todos os procedimentos, se precisar de um procedimento cirúrgico, como gastrectomia, enterectomia, vagotomia, pode acontecer, tá? Geralmente o balão que o pessoal chama aí de balão de Sengstenken ou Blackmore, ele é indicado quando o paciente ele tem essa hemorragia digestiva alta, que nós chamamos aqui no Brasil como balão esofágico ou balão intraórtico. Então, você vai colocar esse balão, o médico introduz, uma sonda que pode ser passada pela boca, ou ele pode ser passado pela narina do paciente. E ele vai ser passado igual uma sonda nasogástrica no paciente, e quando ele chega lá no ponto, ele vai insuflar esse balão lá dentro do paciente e impede desse sangue sair. Então, ele fica com esse balão um período. Geralmente, se o paciente precisa deste balão, o que vai acontecer? Esse balão, ele vai ficar lá. Esse paciente, ele já é um paciente, muitas vezes, que já está sob ventilação mecânica. Dessa forma, ele vai conter esse sangramento até diminuir esse processo hemorrágico deste paciente. E os balões, geralmente, eles são insuflados e eles têm que ser medidos, os milímetros de mercúrio dele. A mesma coisa quando você insufla lá o manguito para o paciente para verificar os sinais vitais do paciente, a pressão arterial, o balão também. Mas aí você vai usar um manômetro específico que você coloca lá, conecta em uma das entradas deste balão que tem lá e vê a pressão que esse balão tem. Esse balão ele tem que estar com uma pressão entre 25 e 40 milímetros de mercúrio e deixar lá, porque se ele vai diminuindo, o sangramento pode voltar, tá? O intuito desse balão é que ele consiga conter esse sangramento, e na forma que você contém, muitas vezes ajuda na coagulação também deste sangue, tá? Este paciente, por exemplo, é um paciente que, mesmo com a ventilação mecânica e com esse balão, ele precisa ficar numa posição de semi-Fowler ou Fowler, tá? A higiene oral desse paciente é importantíssimo, porque a litose é bem forte. A fixação deste balão tem que estar adequada. Sempre se atentar à questão da pressão do balão, através do manômetro. Caso precise diminuir essa pressão, o médico sempre vai orientar, tá? Muitas vezes o médico pode pedir uma lavagem gástrica desse paciente também, tá? E aí vai orientar, se o paciente estiver acordado, você vai orientar o que vai ser feito. Se ele estiver dormindo, pede licença e realiza o procedimento, tá? E aí quando faz essa lavagem, o balão ele tem 3 vias, e uma via está lá no estômago desse paciente, praticamente. E aí, quando você vai fazer a lavagem, você vai conectar uma extensão num coletor e vai ver o que vai drenar. E aí você vê se esse paciente ele tem uma melena, se ele tem sangue vivo, e aí vai ser avaliado, tá? Mas, fora isso, a grande preocupação é a questão da pressão para esse balão não tracionar ou sair e perder esse balão, tá? Porque para passar ele é bem difícil. Então, ficar atento aí. Então, hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baixa. Pensar quais são as patologias que pode estar levando esse paciente a desenvolver essa hemorragia. Consequentemente, nós pensamos no choque hipovolêmico que esse paciente tem. Se ele teve uma perda significativa de sangue, é importante fazer a reposição volêmica com eletrólitos e hemoderivados. E após pensar em tudo isso, você pensa no que está levando essa causa e o médico vai tentar minimizar,
Os cuidados de enfermagem sempre se atentar à questão da fixação, a posição do paciente no leito e a pressão do balão também quando inserido ou quando ingerido. Se o paciente não está fazendo uso de balão, se atentaram se ele está tendo sangramento, qual é o tipo de sangramento, se esse sangramento é um sangramento que é uma melena, se é uma enterorragia, se é uma hematoquesia ou um sangue oculto nas fezes também, tá? Bom, prestei atenção em tudo isso, nós temos que pensar também em uma outra doença que é muito comum, que eu acredito que todos vocês já tenham ouvido falar, que é a cirrose hepática. A cirrose hepática, ela é uma doença que é crônica, ela é progressiva, e ela acontece por um processo inflamatório, né? E quando acontece esse processo inflamatório lá no fígado, acontece um negócio chamado fibrose. Quando esse fígado começa a ter a fibrose, o que vai acontecer? Nós temos um fígado que acomete todo o nosso abdômen, aí, praticamente uma parte do nosso abdômen do lado direito. Ele é bem extenso, o nosso fígado, ele é bonito. Quem vê um fígado pessoalmente vai ficar apaixonado, porque ele é muito bonito, o fígado. Porém, quando ele começa com o processo de fibrose, ele tem morte celular. Ele começa a ter a morte celular porque começa a calcificar algumas partes desse fígado, né? E aí, se essa fibrose ela começa a acometer todo o fígado, esse paciente vai evoluir para óbito, porque o fígado é necessário para várias coisas passam pelo fígado, né? E ele armazena também. Então, você perde a função hepática. E perdeu a função hepática, você perde um grande aliado para todos os nossos órgãos. Então, essa fibrose, ela é proveniente, muitas vezes, de álcool ou muitas vezes da hepatite C, né? E aí a fibrose, ela endurece lá o fígado e parte desse fígado perde a sua função e ele vai piorando. Na medida que vai evoluindo essa fibrose, ele também pode criar nódulos. E quando cria esses nódulos, para desenvolver se desenvolver um paciente hepatocarcinoma, é muito comum. Ele pode evoluir para isso. Então, a fibrose ela é classificada em 4 níveis. Nós temos o F1, o F2, o F3 e o F4. O F3 e o F4 são os mais graves porque são os pacientes que têm um grau de inflamação importante, é um fígado que já não funciona adequadamente. Quando associado a nódulos, ele pode estar evoluindo para um processo extrahepático e desenvolver um câncer de fígado, ou este paciente, se tratado, suponhamos que ele tem hepatite C, ele tratou essa hepatite C, curou a hepatite C, mas o fígado, por causas desconhecidas, ele faz manifestações extrahepáticas. Quando essas manifestações extrahepáticas acontecem, é o momento que pode desenvolver um processo de câncer aqui, tá? Então, o fígado, ele passou por todo esse processo. Esse fígado, quando ele tem todos esses nódulos presentes ou essa fibrose, ele vai então perdendo a sua função progressivamente. A obstrução do fluxo sanguíneo que passa ali acontece. Então, ele vai ter um aumento também da hipertensão portal deste paciente. E aí, a cirrose hepática está evoluindo. Então, o alcoolismo pode elevar uma cirrose hepática, medicamentos pode levar um paciente a ter uma cirrose hepática, a hepatite C pode levar a uma cirrose hepática, a hepatite B também pode levar para uma cirrose hepática, agora a hepatite A não, tá? Os tumores podem evoluir para uma cirrose hepática quando tem os nódulos, excesso de peso, tá? A obesidade atrapalha muito e pode levar também para uma cirrose hepática. E aí você tem uma disfunção hepática importante e desencadeia várias coisas. Então, se o paciente começa a ter uma hipertensão portal, ele pode ter uma pressão hidroestática aumentada no seu sistema venoso
portal. Lembra que a veia porta passa por trás do fígado, tá? Devido a essas alterações que podem acometer o fluxo sanguíneo, o paciente começa a desenvolver também varizes esofagianas. Lembra lá das varizes esofágicas que eu falei? Por quê? Ele já tem um problema aqui no fígado e começa a acometer todo o processo venoso deste paciente. Ele pode desenvolver um processo infeccioso no duodeno, no estômago, no peritônio, no retroperitônio, o reto. Esse paciente, quando você vai fazer a palpação desse fígado, você percebe que ele está aumentado. O baço desse paciente fica também aumentado, ele pode ter uma esplenomegalia. Consequentemente, é um paciente que tem leucopenia, anemia também, então tem que investigar isso. Geralmente, quando você investiga o paciente, você percebe essas deficiências, tá? É um paciente que ele pode ter problemas com coagulação, tem que ser investigado. O paciente também ele pode desenvolver uma encefalopatia, tá? Ele começa a ter alterações neurológicas importantes, porque existe um aumento de amônia e aminoácidos no organismo deste paciente. E quando isso cai na corrente sanguínea, acomete o sistema nervoso central e o paciente começa a ter problemas mentais também, ou rebaixamento até mesmo do nível de consciência deste paciente. Quando o paciente evolui por uma encefalopatia, muitas vezes ele já entra em ventilação mecânica, porque ele começa a perder as suas funções também e começa a acometer todos os órgãos por conta dessa substância que é totalmente tóxica, que é a amônia, tá? Ele pode também ter uma síndrome hepatorrenal, começa a ter as deficiências renais agudas, aumenta o volume circulante de plasma, faz liberação de mediadores de vasoconstrição, e aí, consequentemente, você faz alteração do fluxo sanguíneo renal, tá? Derrames pleurais também é muito comum o paciente ter um abdômen aumentado e se desenvolver um abdômen ascítico neste paciente. Então, é necessário fazer a drenagem deste abdômen. As manifestações mais, que eu posso dizer, como mais claras que acontecem neste paciente, que quando você investiga ou faz o exame físico nesse paciente, a hepatomegalia, que ele tem um aumento deste fígado, e ele também, consequentemente, faz o aumento do baço. Então, você consegue sentir. Você percebe que o abdômen do paciente ele fica bem estendido, cheio de líquido, que nós chamamos isso de ascite. Quando você olha para o abdômen do paciente e você vê aquele monte de veias no abdômen dele, aquilo chama circulação colateral. Isso já é um indicativo de abdômen ascítico. Ou você faz o sinal de papirote. Você dá como que eu posso dizer, um peteleco, eu esqueci o nome. Você bate de um lado do abdômen do paciente, aí você vê o abdômen do paciente fazendo várias ondas. Ali mostra que o abdômen do paciente está cheio de líquido, tá? E aí é necessário, para este paciente, fazer a solicitação dos exames laboratoriais, como hemograma completo, o coagulograma deste paciente, ureia, creatinina, TGO, TGP, a bilirrubina, para ver a questão de proteínas, totais e frações também é importante, os exames de ultrassonografia, tomografia e biópsia, para identificar o grau de fibrose deste paciente, é importantíssimo. Frente a todo esses achados, esses sintomas que o paciente apresenta, esse paciente, primeiro, ele vai ter que ter uma suplementação nutricional adequada, reposição de albumina, muitas vezes, e vitamina, e quando o paciente evolui para uma encefalopatia hepática, muitas vezes vai fazer enemas, neomicina e reposição hidroeletrolítica com lactulona também, porque o paciente ele
tem um problema intestinal, ele começa a não ter evacuação. Então, é necessário entrar com essas medicações. Alguns pacientes, na sua evolução, eles vão piorando seu prognóstico, aí é necessário entrar com drogas vasoativas para aumentar a força de ejeção de sangue, aumentar a pressão desse paciente, aí entra com noradrenalina, dobutamina para esse paciente, tá? E aí, você vai fazer lá a sua evolução, vai sempre se atentar à questão da nutrição, vai se atentar às questões de coagulação deste paciente, por conta que você faz uma prevenção para esse paciente não vir desenvolver uma HDA, a questão de dor, o excesso de líquido, esse paciente tem que ter um balanço hídrico adequado, você tem que observar a confusão deste paciente, padrão respiratório, se ele é eficaz, o risco de sangramento, como eu já disse, a perfusão tissular desse paciente, você vai perceber que é um paciente mais apático, então a perfusão dele muitas vezes é ruim, tá? E esse paciente ele tem que estar lá, sempre em repouso, decúbito elevado, semi-Fowler ou Fowler, avaliar o nível de consciência desse paciente, o ritmo cardíaco, você tem que avaliar a pressão, se ele está fazendo hipotensão, para, se necessário, vai ter que entrar com drogas vasoativas, o padrão respiratório, a concentração de oxigênio deste paciente, o sangramento, o balanço hídrico é necessário para ver se ele está tendo muita perda ou se ele está retendo muito líquido. Aí você já começa a perceber que o abdômen dele começa a aumentar. Quando você vê um abdômen muito distendido, é importante você fazer a circunferência deste abdômen e acompanhando dia a dia para ver se está aumentando cada vez mais, tá? Alguns casos também é colocado sonda nasogástrica no paciente e pode até acontecer uma intervenção cirúrgica também, que na grande maioria, na prática clínica, isso não acontece com tanta frequência. O paciente que evolui com uma encefalopatia importante, o prognóstico dele é muito ruim e a chance de sobrevida desse paciente é muito pequena, tá? E é isso, pessoal. Dúvidas? Por enquanto, não. Não? Então, nós encerramos aqui o nosso conteúdo de hoje. Não esqueçam que vocês precisam fazer essa redação e entregar até quarta-feira que vem, tá? A redação não, a dissertação. Professor, Oi, tô ouvindo. a dissertação é para fazer no Word, né? Vocês vão fazer no Word e enviar no meu e-mail, Ah, tá bem. tá? Eu vou pôr também as orientações no AVA e o e-mail, para caso vocês esqueçam, vocês consultem lá. Tá ok. Tá? Mais perguntas, pessoal? Não, obrigada. Fizeram o café? Então, a Laura sai e entra aqui, ó. Ela entra e sai. Então, hoje vocês já estão liberados. Façam e pensem nessa redação com muito carinho. Pense na importância do enfermeiro na frente ao paciente oncológico, que são pacientes que são extremamente carentes. Lembre-se daquelas crianças, procure vídeos de crianças com oncológicas, veja toda essa experiência que já existe, vocês acham bastante coisa interessante, e coloquem isso, mas coloquem a alma de vocês nessa humanização, tá? Enquanto futuras enfermeiras e enfermeiros que tá aí quase se formando, tá certo? Dúvidas? Tá Por certo. enquanto, não. Não. Precisando de alguma coisa, só me mandar o e-mail. Tá bom. Obrigada, Tá bom. professor, pela aula. Meninas, vão com Deus, bom final de semana e semana que vem nos encontramos de novo. Até semana que vem. Tchau, professor. Tchau, tchau. Vai com Deus. É o professor. Até mais, José.